Ô, trem. O celular tocou, ele para a gravação. Complicado, viu? Mas vamos lá, vamos continuar. Bem, muita gente estava falando, né, que tudo que aconteceu no Brasil não era tão bom assim, tão dourado como todo mundo achava que era, né? Os anos dourados tinham consequências sérias, né? Então, os primeiros sinais da crise econômica. Na segunda metade, né, segunda metade do governo JK, nos últimos 2 anos e meio, 3 anos, assim, tal, o otimismo cedeu lugar ao crescente descontentamento de vários grupos sociais. Não de todo mundo, né? Os mais pobres estavam felicíssimos da vida. A fim de colocar o plano de metas em prática, o governo fez muitos empréstimos, aumentando a dívida externa brasileira e a dependência do país em relação ao capital internacional. Esse é um grande problema. Nós podemos pegar dinheiro emprestado, mas temos que ter uma consciência seguinte: pegamos dinheiro emprestado, nós temos que ter condições daqui a alguns anos de pagar essa dívida. Não se pega dinheiro emprestado sem ter condições de pagar depois novamente a dívida, né? Então, aumentamos um problema que já era grande no Brasil, dívida externa. Ela ficou muito maior. O presidente Juscelino foi um dos presidentes que mais aumentou a dívida externa do país. E a gente dependia do capital estrangeiro, né? Na Bolsa de Valores, nas indústrias multinacionais, etc. Depois, além disso, para cumprir seus compromissos, emitiu grande quantidade de papel moeda, que acabou aumentando a inflação. O dinheiro brasileiro perdeu valor e os preços subiram vertiginosamente, muito alto, né? O preço aumentou disparadamente, criando dificuldades para a população de baixa renda. O que acontece? Quando você emite muito papel moeda, né? Você fala para a Casa da Moeda imprimir não sei quantos milhões lá de reais para pagar uma dívida do governo, você coloca muito dinheiro em circulação sem valor. Dinheiro em circulação sem valor significa que, por exemplo, todo mundo fala assim: tem mais dinheiro, todo mundo está pagando, está todo mundo recebendo. Então, qualquer pessoa vai lá, aumenta o preço dos produtos, né? E acaba gerando inflação. Quem mais sente isso é a população mais pobre, né? Porque o pobre tem emprego, ele está contente por causa do emprego. Só que ele sabe o seguinte: ao longo de vários anos, o dinheiro dele perde valor. Ele continua recebendo o mesmo tanto, mas o preço dos produtos sobe bastante. Foi mais ou menos o que acontece hoje no Brasil, né? As pessoas estão contentes, contentes não, né? As pessoas têm um emprego, mas o salário dela não compra as mesmas coisas que, por exemplo, há 6 meses atrás, né? Então o carrinho cada vez mais vai diminuindo, né? E quem sofre com isso é a população pobre, que ela já economiza o que dá, né? Com coisas essenciais. Imagine se ela tiver que economizar mais ainda, ela passa necessidade, certo? Depois tem um quadro bege amarelo aí. A inflação é a perda do valor do dinheiro. Na década de 1950, a população estava acostumada a taxas inflacionárias anuais de aproximadamente 20%. Ou seja, no início do ano um pãozinho custava 100 cruzeiros, que era a moeda da época, ao final do ano custava 120 cruzeiros. Para vocês terem uma ideia, hoje, diz o governo, não é opção de Edgar nem a realidade, certo? O que acontece? A inflação hoje é de 2,5%, 3% ao ano. A minha cara que acredita. Então, mais de 20% já era, por exemplo, se fosse para os dias de hoje, seria um absurdo. Mas na época dava para viver, né? No governo JK, a inflação dobrou, chegou a 40% ao ano. Então, um produto chegava a custar mais da metade do valor dele ao longo de um ano. Então, uma pessoa que comprava, vamos dizer assim, 2 pães, né, com preço no dia 1º de janeiro, ele vai comprar só 1,5 pão, vamos dizer assim. Ele não vai conseguir comprar os 2 pães que ele sempre comprou, né? Depois, causando insegurança, preocupações e dificuldades econômicas à população de baixa renda, uma vez que os salários não eram corrigidos na mesma proporção dos preços. A inflação era de 40%, o reajuste do salário, 10%, faz de conta. Então o salário nunca ia acompanhar, né, a inflação. Hoje está um pouquinho melhor, ela acompanha a inflação. Só que falar que existe uma inflação de 2,5% é mentira. Vai no mercado, vai lá na farmácia, vai na loja de roupa, qualquer lugar, loja de construção, né, na gasolina, tudo aumenta acima da inflação. Ou seja, alguma coisa só ia aumentar 2% no ano inteiro? Eu não sei como que eles fazem essa conta, né? Como que fecha essa conta de falar que só tem isso de inflação aqui no país? É mentira, né? Nas cidades, diante da perda do poder aquisitivo, muitas categorias profissionais procuraram revitalizar seus sindicatos, organizando-se para exigir aumento dos salários e diminuição dos preços. Outras entidades, como organizações estudantis e associações populares, também se mobilizaram.
Como todo político populista, Juscelino procurou desmobilizar os manifestantes, pedindo-lhes um pouco de sacrifício. Olha que sem vergonha, né? A pessoa não deve passar hora de peroba na cara, né? Um político responsável pelo país está pedindo um pouco de sacrifício para aguentar passar esse tempo. Se um político hoje pedisse sacrifício pela população brasileira, né, e fosse aqui em Bastos, com certeza ia levar muito ovo, né, no rosto, no corpo, etc. Certo? Para o bem do país. Então, fazer um sacrifício para o bem do país, do Brasil. Ainda assim, algumas categorias decretaram greve, e Juscelino preferiu o caminho do diálogo ao da repressão, negociando com os grevistas. Juscelino não era igual ao Getúlio, nesse ponto. Getúlio, se tivesse uma greve, falava que era coisa de comunista, mandava a polícia e acabava com tudo. Mas o Juscelino não, ele negociava, tentava enganar, né, com algumas migalhas para os trabalhadores voltarem a trabalhar, para não acontecer, né, grandes problemas aí. Tá? Depois, ainda assim, essa postura, evidentemente, desagradou aos conservadores, que exigiam ordem e controle da população. Ordem para um conservador é mandar a polícia descer o cacete, né? Usar violência para acabar com uma movimentação, né, um protesto popular, ok? A gente vê uma foto, né? JK adotou uma postura conciliadora entre as manifestações populares, preferindo a negociação à repressão. Na foto, manifestação estudantil contra o aumento do preço da passagem dos bondes, em 1956, na cidade do Rio de Janeiro. Então, aquela manifestação lá de 2013 não é novidade. O povo reclamar o preço da passagem do transporte público coletivo, né? Já tinha nessa época, os estudantes realmente dependiam, né? Os trabalhadores dependiam desse bonde, que era tipo um ônibus da época e tal, e foram fazer uma greve para tentar diminuir. Claro que Juscelino foi lá, negociou, tirou alguns centavos e a população aceitou, né? É fácil de enganar, certo? Agora a gente vai falar sobre, virando a página, né, página 121, a gente vai falar um pouco sobre a desigualdade entre as regiões, né? Vamos ver se dá tempo ainda nesse vídeo aqui. Os desequilíbrios aparecem. Outro problema decorrente do modelo de modernização adotado por Juscelino foi o agravamento dos desequilíbrios regionais. Desde o fim do século XIX, o Sudeste vinha se destacando no cenário nacional, devido à prosperidade da economia cafeeira. Lembra quando a gente estudou café? Todo mundo queria trabalhar no café, achava que o café ia dar dinheiro. Não só os imigrantes, mas muitas pessoas de todas as regiões do nosso país vieram para o Sudeste, né, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, uma parte do Rio de Janeiro também, para tentar a sorte e encontrar um emprego na cafeicultura ou algum negócio relativo, né, indiretamente à cafeicultura, certo? Então houve um desequilíbrio regional. As pessoas de outras regiões superpovoaram a região Sudeste, né? E a gente sabe os problemas, você estudou isso em geografia, como falta de saneamento básico, falta de casas, de estrutura, de saúde, de esgoto, tudo isso daí, né? Depois, a concentração de capitais na região, né, na região Sudeste, favoreceu o crescimento de outras atividades econômicas, inclusive ligadas ao setor industrial. As multinacionais se instalavam no Brasil, por sua vez, preferiram fixar-se no Sudeste, onde havia mão de obra qualificada e infraestrutura. Sempre uma empresa multinacional, quando ela vai abrir uma fábrica no país, ela procura uma região que tem mais estudo, onde a população tem um nível cultural, econômico, educacional maior que outras regiões. Então, nunca uma fábrica ia abrir, por exemplo, lá no Nordeste, né? Sendo que o Nordeste, por exemplo, fica muito mais perto da Europa, de outras regiões do mundo, né? Mas por que preferiu vir aqui no Sudeste, onde o imposto é mais caro mesmo assim? Porque aqui tem mão de obra qualificada, a empresa dele não vai perder qualidade, né? E as pessoas vão poder cumprir com as ordens do patrão, vamos dizer assim, né? Então, todas as indústrias multinacionais e as indústrias nacionais quiseram se instalar aqui no Sudeste, principalmente São Paulo, né? Dessa forma, apesar de outras regiões do país receberem incentivos do governo para combater a seca no Nordeste, por exemplo, o JK criou a SUDENE, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Elas ficaram apartadas do desenvolvimento industrial. Por exemplo, o JK viu que o Nordeste não tinha nenhuma fábrica que queria abrir no Nordeste. Aí ele criou um grupo do governo chamado SUDENE, né? Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, falando o seguinte: não, nós vamos abrir poços artesianos, vamos dar água para a população, vamos vender semente mais barata, vamos desenvolver o Nordeste, Mentira! Se isso tivesse dado certo, né? Hoje o Nordeste seria bem diferente do que
do que a gente vê comumente na televisão, aí, em reportagens, documentários, etc. Né? Muitos dizem que a Sudene era só para roubar dinheiro também. Né? Ou quando abriam um poço de água artesiano, eles abriam na grande propriedade do coronel, mas não abriam na pequena propriedade daqueles que mais necessitavam dessa água. Né? Há controvérsias. Uma das consequências desse equilíbrio foi o aumento das migrações internas. Os estados mais industrializados passaram a atrair grandes levas de população em busca de melhores oportunidades e condições de vida. Aí vocês sabem, né? Muita gente veio, mesmo em cima de caminhão, num transporte precário, sem segurança. Muitos acabaram morrendo nessa viagem e tudo, passaram fome. Mas justamente para vir para o Sudeste e trabalhar aqui. Principalmente no Nordeste, vir para o Sudeste. Né? E essas pessoas, quando chegaram aqui, não encontraram emprego porque não tinham escolaridade, não tinham qualificação, encontraram outro subemprego, setor informal, não encontraram um terreno para comprar, não tinham dinheiro para comprar um terreno, então fizeram as casas em locais inapropriados, em morros, em locais de desabamento, áreas de preservação, um horror, né? A gente vê São Paulo, o centro de São Paulo todo organizado, mas a periferia, né, que são muitos descendentes dessas pessoas que vieram do Nordeste nessa época, vivem em condições subhumanas, assim, muito difíceis, né, e que é tudo o resultado dessa época aí. Né? Depois, o êxodo rural também se acentuou. Na medida em que as áreas rurais não acompanhavam o ritmo de desenvolvimento nas áreas urbanas, muitos trabalhadores abandonaram o campo, procurando meios de sobrevivência nas cidades. Né? A seca no Nordeste foi muito grande, né? E como o Getúlio Vargas não tinha uma política de grande, nem Getúlio, nem Juscelino tinha uma política muito boa para a agricultura, né? Então o campo espantava as pessoas que tinham um sítio, alguma coisa, não queria mais morar no sítio. Era muito difícil você conseguir ter uma pequena propriedade e sobreviver. Então muitas vezes as pessoas vendiam essas pequenas propriedades e mudavam para a cidade em busca de um emprego, de uma melhor condição de vida, né? E chegando lá, realmente também não era isso, né? Eram poucos empregos, salários baixos, poucas condições de vida, né? Não melhorava muita coisa, não. Isso tudo porque o presidente não melhorou a parte de agricultura da área rural. Né? Depois, muitos municípios despreparados para receber a numerosa população adicional, que vieram a mais, né? Passaram a enfrentar problemas de habitação, saneamento, saúde, educação e segurança. Aí você estuda em geografia o superpovoamento, as grandes cidades, os problemas que eles enfrentam, a população enfrenta, a criminalidade, violência, falta de esgoto, água tratada, não tem escola para todo mundo, o hospital é superlotado. Isso tudo por causa do inchaço despreparado dessas cidades aí. Né? Outro fator que causou o desgaste político juscelino foram as denúncias de corrupção em seu governo. Os jornais de oposição frequentemente noticiavam negócios ilegais feitos com a conivência governamental. Né? Os inimigos coisas falavam que o governo JK roubava muito dinheiro, roubou dinheiro de Brasília, das obras de pavimentação, recebia presentes, né, dinheiro das multinacionais para se instalarem aqui no Brasil. Quer dizer, nenhum político passa ileso no Brasil sem ter essa dúvida, né, essa suspeita de corrupção aí. Imagine o JK que fez tantas obras assim. Né? Tem provas que ele foi corrupto ou não? Ninguém sabe. Né? Inclusive a morte dele foi até um pouco esquisita, né, para a época, coisa e tal, para, não sei, muita gente que falou que foi, como se diz, apagar o arquivo, né, oh meu Deus, esqueci o termo, mas apagar as provas, né, eliminar as provas, sendo que ele era um cara que provavelmente sabia de muita coisa aí, mas acabou não contando. Mas enfim, agora já é tarde. A construção de Brasília era um dos grandes alvos de denúncias. Divulgava-se que as obras eram superfaturadas, ou seja, custavam muito mais que elas custam. Né? Ou seja, que as empresas contratadas pelo governo recebiam mais do que era justo. A obra custava 1 milhão, uma ponte custava 1 milhão, faziam uma ponte por 500 mil e o governo pagava 3 milhões. Deu para entender como que é? Essa ponte que caiu outro dia lá na Itália, provavelmente deve ter acontecido isso. É uma obra que não teve uma fiscalização, ela deve ter custado muito caro, mas não usaram material de qualidade, nem reforçaram, né? Para economizar, fizeram uma estrutura mais fina do que o ideal, né?
Para economizar material, a empreiteira ganhar mais dinheiro e provavelmente deve ter sido alguma coisa aí de corrupção também. Isso aí duvido que não tenha algo parecido aí. Né? E aí nós temos mais um exercício, uma interpretação de uma caricatura. Faça o exercício, então, da página 121. Jânio Quadros. Eu vou começar aqui, mas depois a gente vai parar, né? Porque senão o vídeo não vai suportar. Depois, Jânio Quadros. Marketing político e crise. Marketing é fazer propaganda, né? Se é fazer marketing político, é propaganda política. Um político tem que fazer propaganda, né? Para se eleger, para se manter no poder, etc. Mas vamos ver o que né? Esse tio da foto aí. Os problemas econômicos do governo de Juscelino Kubitschek, que começaram a gerar insegurança e dificuldades, repercutiram no momento de sua sucessão. Juscelino não podia se candidatar à reeleição. Antigamente era 5 anos, mas não podia ter reeleição de presidente, né? Jânio Quadros, ex-governador do estado de São Paulo, ex-prefeito da capital da cidade de São Paulo, né? Ex-prefeito, ex-governador de São Paulo, era o candidato da oposição. Ele falava que ia fazer tudo ao contrário do Juscelino. Ele convenceu o eleitorado de que ele era um candidato diferente, de que ia varrer a corrupção da máquina do Estado e solucionar a crise econômica. Ah, se eu soubesse fazer edição de vídeo. Eu ia pegar o vídeo que tem hoje no YouTube, né? Ele foi inventor da musiquinha de campanha. Musiquinha de campanha, principalmente quando tem eleição para prefeito e vereador, né? Ele escuta tantas paródias tão criativas, né? Para não falar tanto que enche o saco. Ele inventou uma música, não foi paródia não, ele inventou uma música chamada Varre, Varre, Vassourinha. Se vocês colocarem no YouTube, no Spotify, dá para encontrar. Essa música, Spotify, acho que ninguém coloca isso não. Mas no YouTube tem, né? Varre, varre, vassourinha. Varre o quê? A sujeira da corrupção. Ele falava, já que o Juscelino foi acusado de tanta corrupção, ele falava que ia varrer a corrupção do nosso país. Então ele inventou uma musiquinha e carregava vassouras para os comícios, né? Para os lugares que ele ia andando, nas passeatas e tal. Ele carregava a vassoura falando, eu vou limpar o Brasil dessa corrupção, não sei o quê. E tocava a musiquinha. Meu Deus do céu, o que o cara foi inventar, né? Depois, ele falava que era uma pessoa do povo, um homem simples. Vamos ver isso aqui, ó. Jânio desenvolveu um estilo próprio de comunicação com as massas, né, com a população, principalmente com os mais pobres. O mais rico ele não enganava, não. Quando em contato com elas, né, com o povo mais pobre, procurava-se reforçar de suas qualidades de homem simples, do povo. Para tanto, adotou atitudes excêntricas, né, esquisitas e desleixadas, né, de qualquer jeito. Apresentava-se com paletó salpicado de caspa nos ombros. Para falar que é uma pessoa normal, ele deixava a caspa cair aqui nos ombros, ó. Já pensou um terno preto com aquele monte de pontinho branco assim? Eu não sou muito nojento para as coisas, mas né, imagina como o cabelo era cair aquilo lá. Por quê? Ele não deixava ninguém limpar. Porque ele falava assim, não, eu sou igual ao povo. O povo vê que eu tenho caspa, eu sou igual a eles. Né? E não parece, mas funciona. Sabe? Outra coisa que ele falava, ia nos comícios com um sanduíche de mortadela no bolso. Enquanto tinha comício, lá o candidato a deputado está falando, não sei o que, o candidato a senador está falando, ele estava lá no palanque, né, lá no palco ali, e ele pegava um sanduíche de mortadela na frente de todo mundo ali, daqueles milhões de pessoas ali, milhares, né, de pessoas, comia um sanduíche de mortadela. E fazia questão de mostrar para todo mundo que era um sanduíche de mortadela. Por quê? Todo mundo fala, nossa, ele come sanduíche de mortadela, né, come uma coisa de pobre. Tá, apesar que hoje não é mais coisa de pobre, o preço da mortadela e o pão, né? Ele come igual a gente, ele come a mesma comida, ele gosta dos mesmos alimentos que nós, né? Então, isso entra no consciente do povo e começa a achar que ele realmente é uma pessoa boa, que ele é uma pessoa humilde, coisa e tal. Mas era marketing, ele gostava de caviar, de coisa boa. Fazia isso só para enganar o povo, né? Então, o que mais? Já que prometia varrer a corrupção, escolheu a vassoura como símbolo de sua campanha. Tem inúmeras fotos que ele está com uma vassoura na mão. Provavelmente o ângulo não colocou aqui, porque deve ter direitos autorais aí para pagar, para colocar essa foto aí na apostila. Então, na aula que vem, né, a gente vai ver, vai continuar isso daqui, tá bom? Se comportem, certo? Prestem bastante atenção na gravação e vão acompanhando a leitura aí. A aula que vem, daqui a pouco, depois 11 horas, vocês veem a parte 2 falando, né, realmente do que Jânio Quadros era, certo?
Muito obrigado.